nesse começo de 2025, na primeira segunda-feira do ano, onde realmente a gente sente que o ano tá começando, né, de verdade, assim, que a gente começa a colocar os nossos projetos em prática, começa a de fato andar, assim, pelo novo ano, tentando fazer algumas coisas diferentes, outras a gente mantém, coisas que a gente viu que deram certo, então a gente mantém, mas sempre aquele olhar, o que a gente precisa mudar, as coisas que a gente pode adequar melhor, ter clareza, né, da onde a gente quer chegar. Sempre com esse olhar amoroso, né, da gente se acolher também das nossas dificuldades, quando alguma coisa ainda não está dando certo, né, é um processo, é uma caminhada, e a gente está recém-iniciando esse 2025, então a gente tem muitas oportunidades e muitas possibilidades à frente, né? E quando a gente está em grupo, quando a gente está junto, a gente fortalece os nossos objetivos, a gente se fortalece, se apoia nos momentos que a gente tá com dificuldade ou que a gente perde um pouco a motivação para aqueles projetos que a gente faz de começo de ano. Então, por isso que eu acho tão bacana, né, a força de um grupo. Então, para quem ainda não está no grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Alma, em que ali eu vou colocando sempre algumas reflexões e também ele é aberto para depois da leitura do livro que a gente está lendo toda segunda-feira, a gente pode conversar ali sobre o livro, né, sobre os insights que a gente teve. E nas terças, e em 2024, em dezembro, a gente começou a ler o livro Limite Zero, né? Que é esse sistema havaiano que foi tão difundido a partir que esse livro foi escrito aqui pelo Joe Vitale, né? E que ele se aproximou, conheceu pessoalmente o Dr. Hugh Ele então escreveu este livro falando do Ho'oponopono que ele não conhecia, uma ferramenta que a gente pode usar para limpeza de crenças, para limpeza de memórias. Por quê? Porque as memórias, elas sempre nos colocam em lugares que nós já conhecemos, né? Então a gente pode ir por um caminho mais espiritualizado, a gente pode ir por um caminho também da neurociência. O nosso cérebro, ele sempre vai tentar ir por caminhos neurais que ele já conhece. Então a gente tem uma resistência natural, resistência com a mudança. Quando a gente entende isso e a gente vai estudando sobre isso, a gente vai compreendendo métodos e ferramentas que nos tirem dessa armadilha de cair, né, na procrastinação, de entender o porquê que a resistência ocorre. Então a gente tem mais disposição, né? A gente consegue atingir melhor os objetivos, porque a gente entende melhor por que essas resistências ocorrem. E essas resistências, elas têm diversas explicações. É super natural a gente ter resistências de quando a gente quer fazer algo novo. Só que quando a gente está fortalecido, quando a gente tem clareza sobre isso, a gente consegue chegar no nosso objetivo e consegue vencer essas resistências. Isso também tem a ver com a limpeza de memórias, que a gente vai ler bastante aqui no livro, né? Que com a prática do Ho'oponopono, a gente vai limpando, então, essas memórias, a gente vai limpando essas crenças limitantes que nos mantêm sempre no mesmo lugar ou que às vezes nos fazem acreditar que não é possível chegar num determinado objetivo que a gente quer, né? Um determinado sonho que a gente tem, às vezes a gente nem se permite sonhar, nem se permite colocar para fora aquele sonho, porque não acredita que ele pode ser realizado, né? E quando a gente vai entendendo essa ferramenta incrível que é o Ho'oponopono e como ele atua, a gente percebe que sim, que tudo é possível, né? Porque tudo depende de nós. Toda transformação precisa ocorrer de dentro para fora. Não adianta a gente ficar esperando mudanças externas, né? Porque elas não são efetivas. A gente precisa sempre corram as mudanças internas para a gente ter firmeza ali, né? Persistência, ou até se um dia a gente cai num determinado desafio que ocorreu, a gente levanta e continua. O livro, então, ele nos mostra como que ele conheceu o Dr. Hugh Lane, como foi o trabalho que o Dr. Hugh Lane fez numa clínica
psiquiátrica, como que o Ho'oponopono atua, né? Como foi essa parceria deles e tudo mais. Então a gente vai dar continuidade aqui na leitura do nosso livro, que nós estamos bem no início, tá? A gente tá o livro, ele não tem número de capítulos, tá? Mas estamos recém na página 38, tá? Então, a gente vai começar esse capítulo aqui, ó, tá? A nossa primeira conversa. Então, quem tem o livro pode acompanhar comigo, tá? Quem não tem o livro pode ficar só ouvindo que eu vou lendo. E quem entrar no grupo Alma, que tem o link ali na bio do meu Insta, e hoje eu também botei nos stories, lá nos dados do grupo eu coloquei o PDF do livro, porque às vezes a pessoa compra o livro e demora um pouquinho para chegar, né? Então, ou por algum motivo a pessoa não está podendo comprar o livro, né? Então, para a pessoa poder acompanhar, tem o PDF do livro lá no grupo. O ano passado eu fiz uma live que eu expliquei, essa minha garrafa é de plástico, tá? Mas eu expliquei como fazer água solarizada azul, que se faz em garrafa de vidro azul, que ela é uma água extremamente boa para que a gente tome para... O ideal é que a gente tome todos os dias, a gente pode usar na comida, pode usar até no banho, né? Que é uma água energizada que o Dr. Hugh Lane ouviu, né? Canalizou, assim, essa informação para uma paciente dele que estava com depressão. Então, quem quiser saber mais a respeito da água solarizada azul, tem uma live que eu falo sobre isso, e lá no meu YouTube tá ela separadinha, só falando disso, tá? Pra quem não quiser ouvir a live toda, tem explicação lá. Qualquer dúvida também é só me chamar, tá? Então, vamos começar aqui. Nossa primeira conversa. Todos os homens consideram os limites de seu campo de visão como os limites do mundo. Essa é uma frase de Arthur Schopenhauer, então, que é algo muito verdadeiro, né? E que a gente muitas vezes esquece disso, né? O nosso limite de mundo, do nossa visão, a gente entende como se fosse. Muito a ver com o que eu falei antes dos limites, né? Das crenças limitantes. A gente acredita muitas vezes que aquilo ali é um limite e a gente só vai até ali, sendo que a gente tem todo o universo para acessar, né? Finalmente falei pela primeira vez com o Dr. Hugh Lane, em 21 de outubro de 2005. O seu nome completo é Ilealeakala Hugh Lane, mas ele me pediu que eu chamasse de E. Isso mesmo, como a letra do alfabeto. Ok, isso eu consigo fazer. E. E eu provavelmente passamos uma hora conversando no nosso primeiro telefonema. Pedi a ele que me contasse toda a história do seu trabalho como terapeuta. Ele explicou que trabalhou no Hawaii State Hospital durante 3 anos. A ala onde ficavam os criminosos dementes era perigosa. Psicólogos iam embora todos os meses. A equipe faltava muito por motivo de doença ou simplesmente pedia demissão. As pessoas atravessavam a ala de costas para a parede, com medo de serem atacadas pelos pacientes. Não era um lugar agradável de viver, trabalhar ou visitar. O Dr. Hugh Lane, ou E, me disse que nunca esteve profissionalmente com os pacientes, nunca deu consultas. Ele concordou em examinar as fichas deles. Enquanto analisava as fichas, ele trabalhava em si mesmo. E à medida que fazia isso, os pacientes começaram a ficar curados. A história ficou ainda mais fascinante quando tomei conhecimento do seguinte. Passados alguns meses, pacientes que tinham estado algemados estavam tendo permissão para andar livremente, me disse ele. Outros que estavam tomando forte medicação estavam recebendo doses menores dos remédios. E os que tinham sido considerados como não tendo a menor chance de um dia ir embora estavam sendo liberados. Eu estava aturdido. Além disso, prosseguiu ele,
a equipe passou a gostar de ir trabalhar. O absenteísmo e a rotatividade desapareceram. Acabamos ficando com mais gente do que precisávamos, porque os pacientes estavam tendo alta e todos os membros da equipe estavam indo trabalhar diariamente. Hoje, aquela ala está fechada. Foi nesse ponto que eu tive que fazer a pergunta de $1 milhão. O que você estava fazendo em si mesmo que causou a mudança naquelas pessoas? Eu estava simplesmente purificando a parte de mim que eu compartilhava com eles, respondeu ele. Hã? Eu não estava entendendo. O Dr. Hewlett explicou que a total responsabilidade pela nossa vida significa que tudo na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida, é nossa responsabilidade. Em um sentido literal, o mundo inteiro é nossa criação. Uau! Isso é difícil de engolir. Ser responsável pelo que eu digo ou faço é uma coisa. Ser responsável pelo que todo mundo na minha vida diz ou faz é outra, bem diferente. No entanto, a verdade é o seguinte: se você assumir uma completa responsabilidade pela sua vida, tudo que você vir, ouvir, provar, tocar ou de alguma maneira experimentar é sua responsabilidade porque está na sua vida. Isso significa que cabe a você curar os terroristas, o presidente, a economia, enfim, tudo o que você experimenta e não gosta. Eles só existem, por assim dizer, como projeções que vêm de dentro de você. O problema não é com eles, e sim com você. E para mudá-los, você precisa mudar a si mesmo. Eu sei que isso é difícil de entender, que dirá aceitar ou efetivamente viver a ideia. A culpa é bem mais fácil do que total responsabilidade. Mas enquanto eu falava com o Dr. Hewlett, comecei a compreender que a cura para ele e no Ho'oponopono significa amar a si mesmo. Se você quer melhorar a sua vida, você precisa curar a sua vida. Se quer curar uma pessoa, até mesmo um criminoso que sofre de uma doença mental, você o faz curando a si mesmo. Perguntei ao Dr. Hewlett como ele curava a si mesmo. O que ele fez exatamente quando examinou a ficha daqueles pacientes. Eu apenas ficava repetindo sem parar. Sinto muito, eu te amo, explicou ele. Só isso? Só isso. Acontece que amar a si mesmo é a melhor maneira de você se aprimorar. E à medida que se aprimora, você melhora o seu mundo. Enquanto o Dr. Hewlett, ou E, trabalhava no hospital, ele entregava para a divindade qualquer coisa que aparecesse nele e pedia para que ela fosse liberada. Ele sempre confiava e sempre funcionava. O Dr. Hewlett perguntava a si mesmo: o que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema? E como posso corrigir esse problema em mim? Isso é muito interessante, né? Essa questão aqui, exatamente esse ponto. O Ho'oponopono trabalha muito com essa questão da autorresponsabilidade, né? Da gente sair desse papel de vítima e partir para a autorresponsabilidade. Tudo que acontece comigo, eu sou responsável por mudar, eu sou responsável pelo que está acontecendo, mas eu também sou responsável por mudar isso, né? Por melhorar isso. Então, num primeiro momento, tu fica, uau, né? Mas isso te traz uma liberdade tão grande, autonomia, que é incrível também, né? Só que realmente, para nós, logo no início, é difícil a gente compreender que é muito mais amplo do que simplesmente a autorresponsabilidade sobre a minha vida, mas também a autorresponsabilidade das coisas às quais eu tenho contato, né? Até porque tudo passa pela nossa
pela nossa visão, né, pela nossa interpretação. E é como diz aqui no início desse capítulo, né, uma frase do Schopenhauer: todos os homens consideram os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. A gente faz sempre as interpretações dos fatos baseados nas nossas experiências. Os fatos, eles são sempre neutros. A gente que interpreta como positivo ou negativo, né? É uma coisa muito ampla e é um exercício que se faz, né, diariamente para conseguir ir assimilando e aprimorando isso. Né? O que está acontecendo em mim para que eu cause esse problema e como posso corrigir esse problema em mim. Aparentemente, esse método de curar de dentro para fora é o que é chamado de Ho'oponopono da identidade própria. Parece haver, eu vou falar um pouquinho disso também, tá? Parece haver uma versão mais antiga do Ho'oponopono que era fortemente influenciada pelos missionários do Havaí. Envolvia um facilitador que ajudava as pessoas a curar os problemas conversando com elas. Quando conseguiam cortar os laços de um problema, este desaparecia. Mas o Ho'oponopono da identidade própria não precisava de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Eu estava curioso e sabia que com o tempo iria entender melhor o que ele estava dizendo. Então, o que ele está falando aqui? Né? Existe o Ho'oponopono ancestral lá dos havaianos, que é muito antigo, que existia esse facilitador que se chama de um kahuna, né? E uma mulher chamada Morna Simeona, que era filha de um kahuna, ela também era kahuna, ela criou este método mais atual. A Morna Simeona já morreu, tá? Não lembro o ano agora. Mas a Morna Simeona já morreu e ela... 92 ela morreu. E ela então criou esse método que não precisa estar em grupo, não precisa de um kahuna, simplificou o método e ensinou o Dr. Hugh Lane esse método que tu pode fazer sozinho, tu pode fazer individualmente, né? Então, graças a ela e esse ensinamento que ela passou para o Dr. Hugh Lane, que ele conseguiu então trabalhar com esses pacientes da ala psiquiátrica, né, que eram presos de uma ala psiquiátrica. E ele também analisou isso, né? Ele não aprendeu com ninguém. O Ho'oponopono moderno se chama, então, Ho'oponopono da identidade própria, tá? Então, se vocês verem que existem termos diferentes, a essência é a mesma. Ela trabalha com limpeza de memórias, limpeza das crenças limitantes, mas esse tradicional do Havaí é feito em grupo através de um kahuna. E esse da identidade própria, esse moderno, que é o que a gente conhece mais, assim, né, que foi o que foi bastante divulgado, tu pode fazer sozinho, pode fazer em grupo, não precisa de um facilitador. Tudo é feito dentro de nós mesmos. Tá, eu estava curioso e sabia que com o tempo iria entender melhor o que ele estava dizendo. Página 42. Dr. Hugh Lane ainda não tem nenhum material sobre o seu processo. Ofereci-me para ajudá-lo a escrever um livro, mas ele não parecia interessado. Existe disponível um antigo vídeo, o qual eu encomendei. Ele também me disse para ler The User Illusion, tem um nome aqui que eu não sei como dizer. Como eu sou viciado em livros, imediatamente entrei na internet e encomendei o livro na Amazon. Quando chegou, eu o devorei. O livro argumenta que a nossa mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Norretranders, que é esse livro aí, que é a pessoa, né, que escreveu esse livro, The User Illusion, escreve que o fato é que a cada segundo, milhões de informações envolvem os nossos sentidos. No entanto, a nossa consciência processa apenas, talvez, 40 informações por segundo, no máximo. Milhões e milhões de informações são condensadas em uma experiência consciente que não contém praticamente nenhuma informação. De acordo com o que entendi, o Dr. Hugh Lane dizer, como não temos uma verdadeira consciência do que está acontecendo, em qualquer momento considerado, tudo o que podemos fazer é nos resignar e confiar. Tudo consiste em ter 100% de responsabilidade por tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Ele diz que o seu trabalho envolve a purificação de si mesmo, só isso. Enquanto ele se purifica,
O mesmo acontece com o mundo, porque ele é o mundo. Tudo fora dele é uma projeção e uma ilusão. Embora parte disso tenha soado como psicologia junguiana, no sentido de que as coisas externas que vemos são o lado da sombra da nossa própria vida, o que o Dr. Hewlett parecia descrever estava além de tudo isso. Ele parecia reconhecer que tudo é um reflexo de nós mesmos, mas também estava dizendo que é nossa responsabilidade corrigir tudo o que vivenciamos a partir do nosso interior, conectando-nos ao divino. Para ele, a única maneira de corrigir qualquer coisa externa é dizendo: eu te amo para o divino. O que poderia ser descrito como Deus, vida, universo ou quaisquer outros termos para esse poder superior coletivo. Ufa! Essa foi uma conversa e tanto. O Dr. Hewlett não tinha a menor ideia de quem eu era, mas estava me concedendo uma grande parte do seu tempo. Ele também estava me deixando confuso. O Dr. Hewlett tinha quase 70 anos de idade e é provavelmente um guru para alguns e uma pessoa excêntrica para outros. Fiquei emocionado por ter conversado com o Dr. Hewlett pela primeira vez, mas eu queria saber mais. Eu claramente não estava entendendo o que ele estava me dizendo. Seria muito fácil resistir a ele ou descartá-lo. Entretanto, o que estava me obcecando era a história dele usar este novo método para curar supostos casos irrecuperáveis, como dos criminosos que sofriam doenças mentais. Eu sabia que o Dr. Hewlett iria apresentar um seminário em um futuro próximo, de modo que fiz perguntas a respeito no evento. O que vou colher do seminário? Você vai colher o que você colher, respondeu ele. Bem, aquilo me pareceu como o antigo treinamento este da década de 1970. Você colhe o que está destinado a colher. Quantas pessoas estarão no seminário? Perguntei. Estou sempre fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas que estão prontas para estar lá estarão presentes, disse ele. Talvez 30 ou 50, nunca se sabe. Antes de encerrarmos o telefonema, perguntei a E. O que significava a assinatura nos seus e-mails? POI, P-O-I, tudo maiúsculo, né? Significa paz do eu, explicou ele. É a paz que supera todo o entendimento. Não entendi o que ele quis dizer na ocasião, mas hoje faz todo sentido. Acabamos um capítulo. Vamos para mais um? O título desse capítulo é A Chocante Verdade a Respeito das Intenções. Sou chamada Benjamin Libet. A nossa vida subjetiva interior é o que realmente importa para nós, enquanto seres humanos. No entanto, sabemos e entendemos relativamente pouco a respeito de como ela surge e como funciona na nossa vontade consciente de agir. É bem isso, né? A gente sabe o quanto o nosso mundo inconsciente subjetivo tem importância na nossa vida, mas a gente não sabe muito bem. Talvez vocês aqui comigo até já, né, se aprofundem mais nesses assuntos, a gente vai entendendo um pouquinho melhor, né? Mas a maioria das pessoas fica naquela vida do deixa a vida me levar, assim, né? Não questiona isso, do que, por que faz isso, por que não faz, por que vê a vida de tal maneira, por que faz as coisas daquele jeito, ou por que não tá feliz com uma determinada coisa, mas se mantém no mesmo lugar, né? Então só vai indo, né? Depois daquela primeira conversa por telefone com o Dr. Hewlett, eu estava ansioso para obter outras informações. Fiz perguntas a ele sobre o seminário que ele iria apresentar algumas semanas depois. Ele não tentou me convencer a participar. Disse que estava constantemente fazendo uma limpeza, de modo que somente as pessoas certas compareceriam ao seminário. Ele tinha certeza de que a divindade, a palavra preferida dele para o poder maior do que todos nós, mas que é todos nós, tomaria as providências adequadas para que tudo saísse da maneira correta. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan. Para quem não estava no início, o Mark Ryan é um amigo do Joe Vitale, que foi o Mark Ryan que falou para ele a respeito
do Dr. Hewlett, que era essa pessoa que curava as pessoas à distância. Mas eles não sabiam nada dele, não sabiam qual era a técnica que ele usava. O Mark High ouviu no termo Ho'oponopono, mas eles não sabiam o que era e tal. Daí, a partir disso, que o Joe Vitale foi atrás procurar. Perguntei ao meu amigo Mark Ryan, o homem que mencionou o Dr. Hewlett para mim pela primeira vez, se ele gostaria de ir comigo. Ofereci-me para pagar a parte dele como um presente por ele ter falado comigo a respeito desse milagre e do fazedor de milagres, e é claro que Mark aceitou. Pesquisei um pouco mais antes da viagem. Perguntei aos meus botões se o método desse terapeuta teria alguma coisa a ver com o Runa, um método de cura popular no Havaí. Enquanto lia, descobri que eles não estavam nem um pouco relacionados. Runa é o nome que Max Freedom Long, o empreendedor que virou autor, deu à sua versão do espiritualismo havaiano. Ele afirmou ter aprendido uma tradição secreta com amigos havaianos quando trabalhou como professor no Havaí. Ele fundou a Runa Fellowship em 1945 e depois publicou uma série de livros, sendo que um dos mais populares é The Secret Science Behind Miracles. Embora fascinante, o trabalho de Long não tinha nada a ver com o terapeuta que eu estava investigando. Eu estava começando a descobrir que o terapeuta praticava um método do qual Long nunca ouvira falar, pelo menos não da maneira como o Dr. Hewlett o praticava. À medida que continuei a ler e aprender, a minha curiosidade aumentou. Eu mal podia esperar pelo dia do voo que me levaria ao encontro do agente de cura. Voei para Los Angeles, encontrei-me com Mark e fui para Calabasas, na Califórnia. Mark levou-me para um passeio em Los Angeles antes de partirmos e nos divertimos bastante. No entanto, ambos queríamos conhecer o homem a respeito de quem tanto tínhamos ouvido falar. Embora Mark e eu tivéssemos tido uma conversa profunda e estimulante durante o café da manhã, o que nós dois realmente desejávamos era que o seminário começasse logo. Quando chegamos à sala do evento, deparamos com uma fila de cerca de 30 pessoas. Fiquei tentando ficar na ponta do pé o tempo todo para poder enxergar por cima da cabeça das pessoas. Eu queria ver o agente de cura. Eu queria ver o homem misterioso. Eu queria ver o Dr. Hewlett. Quando finalmente cheguei à porta, fui recebido por ele. Aloha, Joseph, disse o Dr. Hewlett, estendendo a mão. A voz dele era suave, mas ele tinha carisma e autoridade. Vestia uma calça caque, tênis, a camisa aberta no colarinho e paletó. Tinha na cabeça um boné de beisebol, o qual mais tarde vinha saber que era sua marca registrada. Aloha, Mark, disse ele para meu amigo. Batemos um papo descontraído quando ele fez perguntas a respeito do nosso voo, do tempo que eu levara para ir do Texas a Los Angeles e assim por diante. Adorei o homem instantaneamente. Algo a respeito da sua segurança e do seu jeito de avô fez com que eu me identificasse com ele. O Dr. Hewlett gosta de começar na hora. Assim que o evento teve início, ele me chamou. Joseph, quando você deleta alguma coisa do seu computador, para onde ele vai? Não tenho a menor ideia, respondi. Todo mundo riu. Estou certo que ninguém tampouco sabia. Quando vocês apagam uma coisa do seu computador, para onde ela vai? Perguntou ele à audiência. Para a lixeira, gritou alguém. Exatamente, disse o Dr. Hewlett. Ela continua no computador, só que não podemos vê-la. As suas memórias são assim. Continuam em vocês, só que invisíveis. O que vocês precisam fazer é apagá-las completa e permanentemente. Achei isso fascinante, mas não tinha a menor ideia do que significava ou do rumo que a coisa estava tomando. Por que eu iria querer que as minhas memórias fossem permanentemente apagadas? Vocês têm duas maneiras de viver a vida, explicou o Dr. Hewlett, a partir da memória ou da inspiração. As memórias são antigos programas que voltam a ser executados. A inspiração é o divino transmitindo-lhes uma mensagem. Vocês precisam viver a partir da inspiração.
A única maneira de ouvir o divino e receber inspiração é limpar todas as memórias. A única coisa que vocês precisam fazer é uma limpeza. O Dr. Hewlett passou bastante tempo explicando como o divino é o nosso estado zero e onde temos limite zero. Não há memórias. Não existe identidade, nada além do divino. Na nossa vida, temos momentos em que visitamos o estado de limite zero, mas na maior parte do tempo, o que está se manifestando é lixo, o que ele chama de memórias. Quando eu trabalhava no hospital psiquiátrico e examinava a ficha dos pacientes, disse ele, eu sentia por dentro de mim. Era uma memória compartilhada. Era um programa que fazia com que os pacientes agissem como agiam. Eles não tinham controle. Estavam presos em um programa. Enquanto eu sentia o programa, eu ia fazendo a limpeza. A purificação ou limpeza tornou-se um tema recorrente. Ele nos ensinou várias maneiras de nos purificarmos, e não posso explicar aqui, a maioria delas porque são confidenciais. Você precisa participar de um seminário de Ho'oponopono para aprendê-las. Daí aqui tem um site, né, o link do site, que é www.ho'oponopono.org. Mas há um método de purificação que o Dr. Hewlett usou mais e ainda usa, que é o que usarei hoje. Existem simplesmente 4 declarações que dizemos repetidamente sem parar, dirigindo-as ao divino. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, obrigado. Enquanto participávamos daquele primeiro evento de fim de semana, a frase eu te amo tornou-se parte do tagarelar da minha mente. Assim como às vezes acordamos com uma música tocando na cabeça, eu acordava ouvindo eu te amo na cabeça. Quer eu pronunciasse ou não conscientemente a frase, ela estava presente. Era um sentimento maravilhoso. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia a qualquer maneira como eu te amo poderia ser de algum modo. Eu não sabia como a frase poderia estar purificando alguma coisa, mas eu a repetia de qualquer maneira. Como eu te amo poderia ser de algum modo nocivo. Então ele ficava falando, né? Em determinado momento do evento, o Dr. Hewlett voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou, Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. Como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante, enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua alma ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Hewlett. É por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é memória e do que é inspiração. Fazemos limpeza para chegar a um lugar de limite zero, que é o estado zero. Então, por isso que o nome do livro é esse, né? Que é como se fosse o objetivo da gente chegar neste limite zero, no estado zero, em que a gente está sempre limpando as memórias para ir limpando, porque como ele fala aqui, ó, como é que você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma, né? Tipo, se ela mesma causou a doença para ela, ou se lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la, né? Que é uma pergunta bem forte, assim, em relação à doença, né? Então, tu pode criar a tua doença ou ela pode estar vindo como um fio para tu ter algum tipo de aprendizado, né? O Dr. Hewlett afirma que nossa mente tem uma visão minúscula do mundo e essa visão não apenas é incompleta, como também incorreta. Só acreditei nesse conceito quando tive nas mãos o livro de Wired Mind de Guy Claxton. Nele, Claxton escreve a respeito de experiências que provam que nosso cérebro nos diz o que fazer antes de nós conscientemente decidirmos fazê-lo. Isso já é uma coisa que é bem mais conhecida hoje em dia, né? Mas na época que o livro foi escrito não se falava tanto sobre isso, né?
Em uma famosa experiência, um neurocientista chamado Benjamin Libet ligou pessoas a um eletroencefalógrafo, o aparelho que faz o registro do eletroencefalograma, que mostrou o que estava acontecendo no cérebro dessas pessoas. O aparelho revelou que um surto de atividade cerebral ocorria antes que a pessoa tivesse a intenção consciente de fazer alguma coisa, indicando que a intenção tinha origem no inconsciente e depois penetrava na percepção do consciente. Claxton escreve que Libet descobriu que a intenção de se mover aparecia cerca de 1/5 de segundo antes de o movimento começar, mas que um surto de atividade no cérebro tinha lugar mais ou menos 1/3 de segundo antes da intenção. Segundo William Irvine, o livro On Desire, experiências como essa sugerem que as nossas escolhas não são formadas de uma maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam na mente inconsciente e vão aumentando na intensidade, e quando finalmente chegam à superfície, nós passamos a controlá-las. E o próprio Benjamin Libet, o homem que realizou as experiências polêmicas e reveladoras, escreveu o seguinte no livro Mind Time: o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a sua consumação final em um ato motor poderia ser conscientemente controlado. Em outras palavras, o impulso de escolher este livro pode dar a impressão de ter sido origem na sua escolha consciente, mas na realidade o seu cérebro primeiro enviou um sinal para que você o escolhesse, e depois a sua mente consciente seguiu o sinal com uma intenção declarada, algo como: este livro parece interessante, acho que vou ficar com ele. Você poderia ter escolhido não ficar com o livro, algo que você teria racionalizado de alguma outra maneira, mas você não poderia controlar a origem do sinal propriamente dito, que o estava encorajando a agir. Sei que é difícil acreditar nisso. De acordo com Claxton, nenhuma intenção jamais se origina na consciência. Nenhum plano jamais é preparado ali. As intenções são premonições, símbolos que lampejam nos cantos da consciência para indicar o que talvez esteja prestes a ocorrer. Aparentemente, uma intenção clara nada mais é do que uma premonição clara. O que me perturba é o seguinte: de onde veio o pensamento? Isso é surpreendente. Desde que escrevi a respeito do poder da intenção no meu livro The Attractor Factor, e desde que falei a respeito dele no filme O Segredo. Para quem não sabe, né, o Joe Vitale escreveu o livro sobre lei da atração, né, de materialização das coisas, e ele fez parte, não lembro se fez parte, se escreveu junto, isso não lembro, que não foi ele que escreveu O Segredo, né, mas eu acho que ele é entrevistado no filme O Segredo, alguma coisa assim. E falei a respeito dele no filme O Segredo. Vir a compreender que as intenções não são de modo nenhum uma escolha minha foi um choque. Tudo indica que o que eu pensei que estava fazendo quando defini uma intenção era simplesmente a verbalização de um impulso que já estava em atividade no meu cérebro. A questão torna-se então a seguinte: o que ou quem fez com que o meu cérebro enviasse a intenção? Na realidade, perguntei mais tarde ao Dr. Hewlett: quem está no comando? Ele riu e disse que tinha adorado a pergunta. Confesso que eu ainda estava confuso a respeito das intenções. Perdi 36 quilos, sendo mentalmente vigoroso e impondo minha intenção de perder peso. Mas eu estava declarando uma intenção ou simplesmente reagindo ao sinal do meu cérebro para que eu perdesse peso. Foi uma inspiração ou uma memória? Escrevi para o Dr. Hewlett e fiz essa pergunta. Ele respondeu dizendo: nada existe no zero. Ao acua, nenhum problema, nem mesmo a necessidade da intenção. As preocupações com o peso são simplesmente memórias que estão sendo reencenadas. E essas memórias substituem o zero, você. O retorno ao zero,
Você requer que a divindade apague as memórias por trás das preocupações com o peso. Apenas duas leis determinam as experiências: a inspiração da divindade e a memória armazenada na mente subconsciente, sendo a primeira nova em folha e a última velha. Jesus teria supostamente dito o seguinte: procurai primeiro o reino, 0, e tudo mais será acrescentado, inspiração. O 0 é a residência de você e da divindade, de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde e a paz. E daí ele assina com as 3 letras aquela, né? P-O-I, Dr. Hewlett. Até onde pude depreender, o Dr. Hewlett estava olhando além das intenções e dirigindo-se à origem, o estado 0, onde não existe limite. A partir de lá, experimentamos a memória ou a inspiração. A preocupação com o peso é uma memória. A única coisa a fazer é amá-la, perdoá-la, até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino terá chance de produzir uma inspiração. O que parece ser verdade é que o meu desejo de comer em excesso me manteve obeso durante a maior parte da minha vida. Era um programa. Ele se forma no inconsciente. A não ser que eu o purifique, ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Na medida em que ele está sempre vindo à tona, tenho que permanecer consciente da minha escolha, comer ou não em excesso. Isso acaba se tornando uma batalha que dura a vida inteira. Não é nem um pouco divertido. Sem dúvida, podemos neutralizar a tendência dizendo não a ela, mas isso obviamente exige empenho e energia enormes. Com o tempo, dizer não à satisfação do desejo pode tornar-se um novo hábito, mas temos que passar por um verdadeiro inferno para chegar a esse ponto. Em vez disso, quando fazemos a limpeza na memória, ela acaba desaparecendo. Depois, o desejo de comer em excesso não mais se manifestará, somente a paz permanecerá. Em resumo, a intenção era mero farrapo quando comparada à inspiração. Enquanto mantive a intenção de fazer alguma coisa, continuei a lutar com o que existe. Assim que entreguei os pontos e cedi à inspiração, a vida se transformou. Eu ainda não tinha certeza se era assim que o mundo realmente funcionava. E ainda estava confuso a respeito do poder da intenção. Então decidi continuar a investigar. Jantei com Rhonda Byrne, que é a escritora do O Segredo, né? Criadora e produtora do filme de sucesso O Segredo. Perguntei a ela uma coisa que eu tinha enorme vontade de saber. Você criou a ideia do filme ou você recebeu a ideia? Eu sabia que ela recebera a inspiração de criar o hoje famoso trailer, que causou uma epidemia de marketing. Assista ao trailer ainda, e tem o site aqui, que é www.thesecret.tv. Ela me disse certa vez que a ideia do filme surgiu de repente em um intervalo de poucos segundos. Ela criou o trailer propriamente dito em 10 minutos. Ela claramente recebeu algum tipo de inspiração que resultou na produção do mais poderoso teaser do filme da história. Mas eu queria saber se a ideia do filme final propriamente dito teve origem em uma inspiração ou se ela sentiu que fez o filme por outras razões. Esse era o ponto crucial do meu interesse, pelas intenções. Estávamos declarando intenções que faziam diferença ou recebendo ideias que posteriormente chamávamos de intenções? Foi o que perguntei a ela enquanto jantávamos. Então, isso para ele é muito importante, né? Joe Vitale era uma pessoa extremamente pobre, né? Chegou a morar na rua até, e ele depois se tornou uma pessoa milionária. Claro que foram processos que foram acontecendo, né? E ele sempre defendeu muito essa questão das intenções, né? Então, ele está muito interessado nessa questão da inspiração, da intenção, porque é algo que é a vida dele, né? O trabalho dele é voltado para isso. Não tenho certeza, disse ela. A ideia veio até mim, sem dúvida, mas eu fiz o trabalho, eu o criei. Assim, eu diria que eu fiz acontecer.
A resposta de Rhonda foi esclarecedora. A ideia foi até ela, o que significa que se aproximou dela como uma inspiração. Como o filme é extremamente poderoso, muito bem feito e brilhantemente comercializado, só posso acreditar que tenha sido tudo um desabrochamento do divino. De fato, havia um trabalho a ser feito e Rhonda o fez. Mas a ideia em si surgiu como uma inspiração. O interessante é que depois de o filme já ter sido lançado, havia vários meses, e a agitação em torno dele estar atingindo proporções históricas, Honda enviou um e-mail para todos os que estrelaram o filme dizendo que este agora tinha uma vida própria. Em vez de declarar intenções, Honda agora estava atendendo chamadas e agarrando oportunidades. Um livro estava surgindo. Larry King estava fazendo um especial de 2 partes baseado nas ideias do filme. Uma versão em áudio estava sendo lançada. Continuações estavam a caminho. Quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos de intenções. Simplesmente recebemos e agimos e milagres acontecem. Lendo isso aqui, me lembrei de uma coisa, às vezes uma ideia no ar, né, que a gente pode falar aqui como uma inspiração. Se tu recebeu aquela inspiração e não faz, provavelmente uma outra pessoa, outras pessoas também estão recebendo aquela inspiração, né? Tanto que coisas surgem muito parecidas, muito semelhantes. A inspiração ocorre, né? Eu falava assim, quando tu tiver uma ideia, uma inspiração, coloque em prática, porque se tu não colocar, se ficar esperando, o momento perfeito. Claro, não é a questão de fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas às vezes a gente fica esperando tanto o momento perfeito que esse momento nunca surge, né? E se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer, né? Interessante agora, lendo aqui, me ocorreu que talvez essa inspiração esteja, né, para quem estiver aberto a senti-la. Só que algumas pessoas vão aproveitar a inspiração, como a Honda fez, e colocar em prática, e outras não. No entanto, é possível interromper a inspiração. Honda poderia ter dito não ao incentivo de fazer o filme. Parece ser aí que o livre-arbítrio entra em cena. Quando a ideia de fazer alguma coisa aparece na nossa mente, seja ela proveniente da inspiração ou da memória, podemos escolher agir ou não, em função dela, se estivermos conscientes do impulso. Trabalhando a consciência, né? Então, quanto mais coisas a gente for trazendo para a consciência, mais decisões assertivas a gente tem. De acordo com Jeffrey Schwartz, no seu convincente livro The Mind and the Brain, a nossa vontade consciente e o poder de escolha é capaz de cancelar o impulso que teve início no nosso inconsciente. Em outras palavras, você pode receber o impulso de adquirir este livro, mas pode neutralizar esse impulso se quiser fazê-lo. Isso é o livre-arbítrio, ou a livre vontade, ou como Schwartz o descreve, a livre não vontade. Ele escreve que, em anos posteriores, ele, Libet, abraçou a ideia de que o livre-arbítrio atua como um guarda-cancela para os pensamentos que irrompem do cérebro e não se esquivou das implicações morais disso. William James, o lendário psicólogo, sentia que o livre-arbítrio tem lugar depois do impulso, que temos de fazer uma coisa e antes de efetivamente a fazermos. Novamente, você pode dizer sim ou não ao impulso. É preciso estar plenamente consciente para perceber a escolha. O que o Dr. Hugh estava me ensinando era que, por meio da limpeza constante de todos os pensamentos, sejam eles decorrentes da inspiração ou da memória, eu seria capaz de escolher melhor o que era certo naquele momento. Comecei a compreender que a minha perda de peso teve lugar porque escolhi não obedecer à memória ou ao hábito que estava me incentivando a comer mais e me exercitar menos. Ao escolher não seguir esses impulsos causadores de dependência, eu estava introduzindo a minha capacidade de livre vontade ou de livre não vontade. Em outras palavras, o anseio de comer em excesso era uma memória, não uma inspiração. Ele era proveniente de um programa, não do divino. Eu estava desconsiderando o programa ou neutralizando. O que entendi que o Dr. Hugh estava sugerindo como uma melhor abordagem era amar o programa até que este se dissolvesse e tudo o que restasse seria a divindade.
Eu ainda não entendia bem tudo isso, mas estava prestando atenção e escolhendo não eliminar nada por ser novo. Eu mal poderia imaginar o que me estava reservado a seguir. Então encerramos mais um capítulo. Acho que por hoje está legal, assim, para não ficar muito cansativo, até porque tem muitas informações aqui pra gente pensar e processar, né? Mas a questão da gente amar, né, essas situações que ocorrem, mesmo que elas não sejam boas, como ali a memória do Joey Vitale comer em excesso, né, e se tornar obeso, no momento que ele vai dizendo eu te amo para essa memória, para esse padrão de comportamento, ele vai liberando isso e vai acessando zero, né, e vai acessando um comportamento novo. Daí, se a gente pensar pela neurociência, claro, não tem essa parte do amar a memória, de amar o comportamento, mas é a questão de tu manter, né, um padrão para criar uma nova sinapse. A gente, que nem eu falei no início, a gente já tem um hábito, digamos, de comer sempre as mesmas coisas. Para te introduzir novos hábitos alimentares ou novos alimentos, a gente cria várias resistências para aquilo, porque o nosso cérebro quer ir pelo caminho que já existe, né? Que nem eu gosto sempre desse exemplo que é da trilha, né? Existe uma trilha, tu segue aquela trilha, né? Ah, vou fazer uma trilha, vou seguir a trilha que já existe. Se eu quero criar, mas eu descobri que tem um outro caminho por outro lugar que é muito mais legal o caminho, vou chegar num lugar lindo, né? Exato, é mais fácil, né? E o nosso cérebro ele é preguiçoso, ele quer sempre nos poupar energia, né? Então, se eu quero criar uma outra trilha, eu tenho que começar a desbravar aquele mato, né? E aí eu vou de facão e vou com coragem e começo a criar uma nova trilha, e aquela antiga vai criando mato ali até que ela vai deixar de ser usada. Os nossos hábitos também são assim, né? Daí pensando só pela questão do nosso cérebro, de como funciona o nosso cérebro. Se eu quero começar novos hábitos, eu vou ter que enfrentar a resistência do meu cérebro que não quer ter um desgaste de gastar energia com uma coisa diferente. Para que se já existe esse jeito que eu faço e que até hoje deu certo? E deu certo, né? Se nós estamos aqui vivos, é porque deu certo, né? Inclusive, às vezes padrões que a gente pode até pensar que não são atitudes boas, atitudes positivas. A gente toma aqueles comportamentos para a gente se proteger, né? E deu certo, só que a gente começa muitas vezes a perceber que existem padrões que vão nos fazer melhor, que vão nos fazer bem, que vão nos levar a ter resultados melhores, resultados mais assertivos, vão nos trazer leveza, vão nos trazer clareza, vão nos trazer realização dos objetivos. Enfim, você está disposto a criar essas novas sinapses e o que o Ho'oponopono sugere é que a gente ame esses comportamentos, esses padrões, até esses sentimentos negativos que a gente tem ou que a gente já teve, para ir limpando. Com certeza todo mundo aqui já tentou, ainda mais assim, agora a gente tá no começo do ano, né? E aí a gente começa o ano trianimado, querendo fazer várias coisas, e eu até vou falar para vocês que eu era das que fazia listinha de coisas que eu queria mudar no ano. E chegava no final do ano, aquilo me causava uma frustração enorme, porque eu não conseguia fazer quase nenhuma delas, né? Isso há muitos anos atrás. Mas por quê? Né? Porque eu não entendi o processo. Eu não entendi o processo. Eu queria uma coisa de um dia para o outro, né? E aí eu fiquei anos sem fazer nada relacionado a essas listinhas e tal, né? Hoje eu já entendo de outra forma, eu já voltei a fazer, não listinhas, mas voltei a fazer processos, né, de limpeza, até de, no final do ano ali da queima do karma, de lista de coisas que eu não quero mais, que os rituais também são importantes para que a gente, que o nosso cérebro compreenda melhor, né, e aquilo entre melhor no nosso cérebro e que a gente traga mais para o nosso corpo, né? Então, quando a gente faz rituais, digamos, né, um ritual de escrever algo que eu quero me despedir e tal, mesmo que não seja nos dias específicos lá da limpeza do karma, né? Que tá esse canal mais aberto, mas eu posso fazer isso a qualquer dia, eu posso a todo mês, eu posso fazer um balanço do meu mês e ali na lua minguante escrever uma cartinha das coisas que no mês que tá terminando eu não quero mais, sei lá, alguma situação que aconteceu que eu não quero e queima, né?
O fogo é um transmuta. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses rituais para o nosso dia a dia, porque eles nos ajudam. Aquilo parece fazer parte realmente, né? Tem um ato simbólico ali. E isso é muito importante para o nosso cérebro. Então, quando a gente vai fazendo esses processos, e agora, no dia. Não marquei o dia ainda, mas na segunda quinzena de janeiro, a gente vai fazer um encontro pelo Meet lá no grupo. Eu vou colocar as informações direitinho. Eu ainda não marquei a data porque eu vou ter uma viagem, mas vai ser na segunda quinzena de janeiro. Gosto muito de estar aqui falando com vocês, né? Eu fico feliz, assim, até perfume eu passo, gente, porque eu gosto muito, sabe? Mas a gente nunca sabe como tá tocando o outro lado, né? E eu fico muito feliz com isso, muito grata. O grupo tá no link da minha bio aqui no Instagram. E de vez em quando eu coloco algumas reflexões lá e lá que eu vou colocar também certinho a data desse nosso encontro pelo Meet e o link, tá? A gente vai fazer um planejamento para 2025. Só que é um planejamento real, né? Não hoje eu tô com 100 quilos e mês que vem eu quero estar com 60. Isso não é real, né? Não é possível, não é. E para qualquer coisa é assim. Então, quando a gente faz um planejamento real, e que nem eu falei ali no início, que a gente acolhe inclusive as dificuldades e até as coisas que não deram certo, isso se torna mais fluido e mais leve. Né? E aí a gente consegue entender, isso aqui não deu certo por isso, então eu vou fazer diferente, ou ainda não tô nesse momento, não sei o que. Então a gente vai fazer um planejamento de uma forma real e amorosa, né? E pensando que é um processo para todo ano, né? E que tem algumas coisas que a gente pode fazer mensalmente, né? É como um projeto muito grande, um problema. Vamos pensar num problema muito grande, né? Se eu divido ele em partes, fica muito mais fácil. E eu me sinto até mais capaz de resolver, né? Quando eu penso uma coisa enorme, aquilo às vezes nos desmotiva, a gente se sente às vezes, que às vezes a gente ainda não tem essa maturidade, essa consciência, essa clareza, e a gente quer de um dia pro outro, né? Uma coisa que eu até já falei numa live, que é um negócio muito, muito simples, gente, mas que por muitos anos era uma das coisas que ficava na minha listinha de mudança, e que hoje em dia eu consigo, né, tomar mais água. Isso pra mim era muito desafiador, né? Eu era uma criança que quase não tomava água. E aí, crescendo, eu percebi o quanto isso era importante. E hoje eu sei mais ainda o quanto isso é importante em todos os sentidos, tanto físicos quanto espirituais. E hoje eu tomo bastante água. E isso me dá uma realização. É uma coisa tão boba, né? A grande maioria das pessoas toma água, mas eu não tomava. Então, isso é uma coisa que quando eu penso assim em realizações importantes que eu fiz, essa foi uma. Para a maioria das pessoas isso não tem importância nenhuma, né? Mas estou aqui conversando com vocês, que vocês são meus amiguinhos e aí vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, às vezes, as nossas realizações, os nossos progressos, uma grande conquista, às vezes para uma outra pessoa não significa nada. E tudo bem, né? Com o tempo a gente vai entendendo que tudo bem, que o que importa é o que a gente. O que é importante pra gente, né? E estamos todos nesse caminho de entender que é sempre de dentro para fora. Não é sobre o outro, não é o que o outro faz para nós, seja isso bom ou ruim. É sempre sobre a gente mesmo. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Não poderia ter iniciado uma segunda melhor, primeira segunda do ano aqui com a presença de vocês. Como o Dr. Rio Lenk falou, né? Que veio quem tinha que vir e eu tenho certeza disso. Estou muito, muito feliz por ter iniciado a primeira segunda de leitura do ano. Com segunda a gente faz a leitura do livro às 20 horas. Estão todos convidados para participar. Caso algum dia não possam participar, eu deixo sempre salvo no feed e no YouTube. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo. Amanhã temos a prática do Ho'oponopono às 20 horas, estão todos convidados. E até amanhã para quem vem para a prática e até segunda que vem para quem vem para a leitura. Olhem lá na minha bio o link do grupo e tem também nos meus stories de hoje. Uma ótima noite para todos vocês. Grande beijo
e até. Eu que agradeço por todos aqui, que bom que gostaram. Beijo!